Então vamos para a mensagem do nosso Deus para essa noite. Eu convido a amada igreja a abrir o texto da palavra de Deus na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1. O texto da nossa meditação de hoje vai do versículo 3 até o versículo 11. Deixe o texto aberto aí, que nós iremos caminhar por esse texto, mas nós não leremos agora, nós leremos daqui a pouquinho. Ali vocês estão vendo que hoje a proposta da noite é um maravilhoso presente do Pai. E eu começo propondo uma ilustração aqui para nós. Houve uma vez um garoto chamado Pedro, um garoto qualquer que ele recebeu de seu pai um presente bonito, uma caixa grande. Vocês podem imaginar aquela caixa que está ali, na imagem. Uma caixa grande, bonita, com uma fita. E, claro, que quem gosta de receber presente, ele gostou de receber esse presente, ele ficou emocionado. E ele guardou esse presente com muito cuidado, com muito carinho. Ele não abriu o presente porque aquele presente era extremamente especial, porque ele tinha ganhado do pai dele. A caixa era tão linda, o embrulho era tão perfeito, o presente era o melhor de todos, só que ele não abriu. Ficou bonito na estante de Pedro, ficou bonito lá, guardado. Alguns anos se passaram e ele começou a se perguntar o que havia dentro daquela caixa. Ele sendo uma criança, ele tinha curiosidade, mas ele preferia deixar o presente desse jeito. Ele se lembrava de como seu pai havia sorrido quando tinha dado o presente para ele. Mas ele não tinha coragem de abrir aquele presente. De tão bonito que era, ele gostava muito daquele presente. Ele amava o presente porque aquilo lembrava ele o amor que o pai dele tinha por ele. Pedro guardou esse presente então por alguns outros anos, sem abrir, mas ele ficava lembrando do presente de vez em quando. E um dia deu na telha do Pedro de abrir esse presente. E ele abriu. E ele ficou surpreso com o que ele encontrou lá dentro. Lá dentro tinha um monta-monta, um Lego. Sabe, aquele brinquedo de encaixar as pecinhas e tudo mais. E também tinha uma carta do seu pai explicando que aquele presente era a expressão do amor que ele tinha pelo seu filho. E que sempre que Pedro montasse aquele brinquedo, sempre que ele brincasse com aquilo, era para ele lembrar, para trazer à mente do amor que seu pai tinha por ele. Pedro, ele sentiu muita emoção quando leu aquilo. Ele já não estava mais na idade de brincar. Claro que ele montou e se lembrou do seu pai, lembrou do seu amor por ele e percebeu que o verdadeiro valor do presente não era a caixa em si, ou a fita, ou aquele presente bonito, por mais que estava bonito na estante dele. Não era isso, mas sim do amor que seu pai tinha por ele, do carinho que seu pai tinha por ele. A história de Pedro é apenas uma ilustração para demonstrar a nossa relação com o nosso pai. Não o nosso pai daqui, que muitos já foram embora, outros ainda estão aqui, mas o nosso Pai Celeste. Assim como Pedro recebeu um presente maravilhoso, nós recebemos um presente maravilhoso. Como diz a Escritura, antes nós estávamos mortos, nós não tínhamos vida, nós estávamos perdidos por conta dos nossos pecados. Nós estávamos totalmente afundados no nosso pecado. Nós estávamos como ovelhas sem pastor, perdidos por aí, sem uma razão de viver. Muitos aqui podem estar ainda sem esse presente, que nunca receberam esse presente na vida. E esse presente maravilhoso é quando a luz do mundo desce e ilumina toda a nossa vida, que era antes trevas. Esse presente é a salvação de Cristo Jesus. E como a própria palavra presente nos diz, é de graça. Você não merece isso. Nós não merecíamos o presente maravilhoso do nosso Pai, mas Ele de graça nos dá o perdão em Cristo Jesus, que morreu naquela cruz. Para nós foi de graça, mas para quem compra o presente, para quem dá o presente, não é de graça. Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para comprar com preço de sangue e nos dar de graça a vida, a salvação, a vida eterna. Que presente maravilhoso, não é, meus irmãos?
esse é o melhor presente que nós poderíamos receber. Muito melhor que o monta-monta que o Pedro recebeu na história. Muito melhor do que qualquer presente que você já recebeu e que você já deu na sua vida inteira. Esse presente é maravilhoso. Mas assim como Pedro, muitas vezes nós recebemos o presente, e aqui eu apresento o problema, nós não abrimos esse presente. Nós guardamos esse presente com tanto cuidado, com tanto carinho. Poxa vida, Deus me deu a salvação. Deixa eu colocar aqui na minha estante, né, quietinho, não quero mexer nisso. Porque foi um presente. O melhor presente que nós poderíamos ganhar, dá-lo pelo próprio Deus, desmontado. Assim como aquele monta-monta que ficou desmontado por vários e vários anos. Guardado na caixa, que por mais que seja bonita, o presente está dentro. Aqui, nós vivemos muitas vezes sem cumprir o propósito pelo qual Deus nos deu essa salvação. Nos deu de graça, sem desenvolver a nossa salvação, como diz Filipenses 2,12. Eu vou ler para vocês, prestem bastante atenção. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Muitas vezes nós não fazemos isso. Nós não montamos esse monta-monta, nós não desenvolvemos a nossa salvação. A partir do momento em que Cristo transformou nossa vida, nossa, que coisa maravilhosa. Mas ficou por aí. Não desenvolveu, não trabalhou, não cumpriu o propósito pelo qual fomos chamados. O resultado disso é uma vida que não dá frutos. Uma vida parada. Por mais que nós sejamos salvos e tenhamos convicção disso, nós temos essa convicção, né, que uma vez salvos, salvos para sempre. Esse presente, mesmo que fechado, você nunca perde. Foi um presente dado pelo nosso Deus, mas nós ficamos como crianças, bebendo só o leite espiritual, aquilo que é fácil, sempre na parte rasa da piscina. Não sei quantos aqui sabem nadar, mas quem não sabe, usufrui só uma partezinha da piscina. O resto é só para quem sabe nadar lá no fundo, sem aprofundarmos no conhecimento do nosso Deus. Muitas vezes nós estamos assim. Muitos de nós ficamos estáticos na fé, parados para sempre. E isso, meus irmãos, gera orgulho no nosso coração. Uma vez salvos, salvos para sempre. Então eu não preciso fazer mais nada, posso ficar parado, não perco essa salvação mesmo. Isso gera uma igreja orgulhosa. Nosso coração fica orgulhoso. Os nossos próprios pecados de estimação, nós gostamos deles muitas vezes porque é confortável ficar com o presente fechadinho, sem fazer nada com ele, sem torná-lo útil, sem sentir as mudanças que Deus propõe para cada um de nós e sem viver essas mudanças que são verdades para a nossa vida. E torna também uma igreja fria. Nós nos tornamos frios, sem a capacidade de olhar para fora e ver a necessidade do mundo, sem a capacidade de sentir amor ao próximo, porque isso está numa caixa fechadinha. E por mais que você possa estar pensando, não, eu desenvolvo a salvação sim, mas eu quero que você pense agora, será que nós realmente estamos nesse quadro de esfriamento espiritual? Será que o presente que Deus nos deu, que está lá atrás, recebi lá atrás, Deus me transformou há 30 anos atrás, e desde então, será que esse presente não está pegando poeira? E você pode até ter aberto, montado umas 2, 3 peças, e deixado de lado, assim como a gente faz com muito quebra-cabeça, né? A gente pega o quebra-cabeça, 1000 peças e monta, 250, por aí. E a gente para por aí. Isso é importante, meus irmãos. Será que nós estamos estagnados na fé? O texto bíblico base para a nossa exposição vai nos ensinar como nós podemos usufruir desse presente. Como nós podemos desenvolver a nossa salvação e, de maneira mais específica, usando já a linguagem do texto, como nós podemos ser coparticipantes da natureza divina, ter os atributos do próprio Deus que são comunicados a nós. Vamos ler então o texto a partir do versículo 3 até o 11. Preste muita atenção, meus irmãos. Nós iremos voltar nesse texto, mas essa primeira leitura é bom você prestar muita atenção. Diz assim a palavra do nosso Deus: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude,
pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Grandioso Deus, nosso Pai, te pedimos nesse momento, ó Deus, que o Senhor nos ilumine através da exposição da Tua Palavra. Que possamos, ó Deus, aprender sobre o Senhor mesmo, sobre o que o Senhor quer de nós, mas que possamos sair daqui, ó Deus, transformados, que queremos, ó Deus, mudar as nossas atitudes e desenvolver a nossa salvação. Nós oramos gratos no nome dEle, Jesus Cristo. Amém. No sermão de hoje, meus irmãos, nós veremos em 3 momentos como podemos usufruir corretamente do maravilhoso presente do Pai. Esses são os 3 momentos, dividido também no texto. Nós primeiro veremos como nós podemos receber esse presente do Pai, da maneira que o texto diz como nós podemos receber. E no segundo momento, nós veremos como nós podemos montar esse presente, fazendo o paralelo ali com a história do monta-monta. E em terceiro momento, nós usaremos o presente do Pai de maneira útil e agradável ao nosso Deus. Então, primeiro nós veremos como receber o presente do Pai nos versículos 3 e 4. Esses versículos, o versículo 3, ele vai mostrar o que nós recebemos do Pai, como nós recebemos do Pai e por que nós recebemos do Pai. O versículo 4, ele também vai fazer isso, por isso que a gente vai fazer uma separação. Primeiro 3, depois o 4. O texto vai estar ali no telão, tá bom? E eu vou fazendo, deu uma cortada ali, então os irmãos acompanhem no texto bíblico aí, e nós veremos isso, tá bom? Como, o que e por que nós recebemos do Pai. Versículo 3. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Primeiro, o que nós recebemos? Pedro ele nos mostra, primeiro, o que nós recebemos do Pai nesse texto. O texto diz que Deus nos deu todas as coisas. Deixa eu ver se isso não desformatou. Desformatou. Então vou deixar aqui, tá bom, meus irmãos? Nós foram concedidas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. O que podemos entender dessas duas palavras, vida e piedade? No sentido original, a palavra vida pode significar uma plenitude absoluta de vida, tanto uma vida essencial como uma vida ética, mas uma vida que pertence a Deus. Também pode significar uma vida real, uma vida genuína, uma vida ativa, vigorosa, dedicada a Deus. E isso aqui também nós podemos entender como a vida dada por Deus a nós como uma recompensa. Mesmo neste mundo ainda a recompensa daqueles que depositam em Cristo a sua confiança. Isso é dado a nós, a vida. Deus nos dá todas as coisas que nos conduzem a ter uma vida em comunhão com Ele. Uma vida em abundância, vida em abundância. E essa vida em abundância nos foi dada por Cristo Jesus. Cristo Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, são essas todas as coisas. Então, Deus, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que nos conduzem à vida. E aqui nós podemos entender, Cristo Jesus nos foi concedido.
Ele nos foi concedido e com Ele nós temos vida. Seu sacrifício, a sua ressurreição nos deram vida. Mas além da vida, o texto diz também que nós temos piedade. A palavra piedade, ela também pode ser entendida como reverência, adoração, uma vida de devoção ao Senhor. Além de nós recebermos vida da parte de Deus, em Cristo Jesus, nós temos a plena capacidade de dedicarmos essa vida completamente ao Senhor. Porque de Deus veio isso. O presente de Deus, a vida e vida em abundância, aqui nessa terra e também a vida eterna, também é uma vida dedicada ao Senhor. O que nos foi dado então? Todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Cristo Jesus nos foi dado, graças ao Senhor por isso. E com Ele nós temos vida e piedade. Pedro ele também vai dizer como nós recebemos isso nesse mesmo texto. O texto diz que nós recebemos todas as coisas através do pleno conhecimento, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. A vida e a piedade que Deus nos dá vem do conhecimento maravilhoso de Jesus Cristo, e não do conhecimento de outras pessoas, e não do conhecimento terreno, e não dos vídeos e demais conteúdos que nós consumimos na internet, que prometem uma salvação, que prometem alguma coisa em que é vazia. Vem do pleno conhecimento daquele que nos chamou. Nós só recebemos esse presente grandioso, que é a vida e a piedade, porque conhecemos a Cristo, porque nós precisamos conhecer a Cristo, o pleno conhecimento dele. E aí, para que nós recebemos tudo isso? E esse é o ponto em que eu quero frisar um pouquinho com vocês nesse ponto. Para que nós recebemos esse presente? Nós recebemos todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E o texto diz, para a sua própria glória e virtude. Nós recebemos todas as coisas das mãos do Senhor. Nós recebemos a salvação em Cristo Jesus com o propósito final de glorificar a Deus e exaltar quem Ele é, as suas virtudes. Nos chamou para a sua própria glória e virtude. Só que o versículo 4, ele também nos dá essas três respostas. O que nós recebemos, como nós recebemos e por que recebemos. Veja o versículo 4. Aqui. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O texto diz claramente o que nós recebemos, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Eu não quero me delongar aqui muito apresentando essas promessas grandiosas, mas algumas delas que são conhecidas pelos irmãos é, por exemplo, a promessa da vida eterna. Nós temos também a promessa da vida em abundância aqui nessa terra. Nós temos a promessa da paz que excede todo entendimento, da provisão diária e constante do pão de cada dia. Nós temos essas promessas. Nós temos a promessa também de que quem pede a Deus, Ele dá sabedoria para todos aqueles que pedem. Também nós temos a promessa de um coração transformado, um coração novo, uma vida diferente e tantas outras promessas que nós temos. Tudo isso, meus irmãos, é presente de Deus para a nossa vida. Deus nos dá a vida e a piedade e também nos dá todas essas promessas. É graça do Senhor, meus irmãos. É presente, maravilhoso esse presente. São suas preciosas e muito grandes promessas. Mas o texto também nos diz como nós recebemos isso. E aqui eu não vou me delongar muito, porque o texto é bem claro nisso. Ele diz, pelas quais nos têm sido doadas. E quando nós olhamos para cima, nós vemos glória e virtude. Então, através da glória e virtude do Pai, apresentadas no versículo 3, é que nós recebemos as preciosas e muito grandes promessas. Mas aí eu quero focar de novo para que nós recebemos, e o texto nos vai mostrar isso. Olha lá, aquelas duas palavrinhas, para que, é um propósito. Versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo.
O propósito soberano de recebermos todas as coisas, todas as muito promessas e grandes do Senhor, é para que sejamos coparticipantes da natureza divina, fugindo de todo o pecado. Ou seja, para que os atributos comunicáveis do Senhor Deus sejam os nossos. Por exemplo, para que o amor de Deus seja o nosso amor, para que a santidade do Senhor seja a nossa santidade, para que a bondade do Senhor seja a nossa bondade, para que sejamos coparticipantes da natureza divina. É para isso que nós recebemos as promessas, para coparticiparmos da natureza divina do nosso Deus. Então, nesse primeiro ponto, nós vimos o que recebemos. Deixa eu passar aqui rapidinho. O que nós recebemos? Aqui. Vida, piedade e promessas. Como nós recebemos isso? Pelo conhecimento do Senhor e da sua própria glória e virtude. Nós recebemos das mãos de Deus. E para que nós recebemos isso? Para glorificar a Deus, para exaltar as suas virtudes e para coparticipar dessas virtudes, para termos também esses atributos que são comunicáveis do nosso Deus. Mas nós temos agora esse presente maravilhoso em mãos. Nós vimos o que nós recebemos, como recebemos, para que recebemos, mas nós precisamos então saber como podemos usufruir desse presente. Como podemos montar esse presente dado pelo nosso Deus. O texto bíblico nos versículos seguintes, versículos 5 a 7, peço que olhe de novo, diz o seguinte para nós, versículos 5 a 7. Por isso mesmo, tudo o que nós vimos até agora, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Tudo isso, meus irmãos, faz parte de como a gente pode montar tudo isso. Pedro vai ensinar nesse momento que a vida cristã, primeiro de tudo, exige empenho. Olha o que está escrito no começo. Reunindo toda a vossa diligência. Em outras traduções também vai dizer concentrando todos os seus esforços. Usando todo o seu muque ou usando todo o seu vigor. Acrescentem a fé de vocês. E aí continua o texto. Há duas coisas essenciais na vida, e não é a vida e a morte. Mas a primeira é nascer, mas a segunda é crescer. Você nasce, você cresce. É a ordem natural. Depois você morre. Mas isso, durante a vida, você precisa crescer. Onde há vida, precisa existir crescimento. Michael Green, quando ele vai comentar esse texto, ele tem muita razão quando ele diz: a falta de crescimento espiritual é um sinal de morte espiritual. Vou repetir. A falta de crescimento espiritual é um sinal de morte espiritual. Não tem como o crente deixar o presente fechadinho, embrulhadinho, lá na estante, pegando poeira. Não tem como. Isso é sinônimo de morte espiritual. Mas o que o texto nos apresenta é que esse crescimento não é automático. Não é automático. Eu recebi o presente de Deus e aí ele vai começar a montar sozinho e tudo mais. Requer esforço, requer disciplina espiritual. Requer que nós coloquemos empenho, com diligência, como diz o texto. Então, quais são os instrumentos divinos para nos ajudar nesse crescimento ou para nos levar a esse crescimento espiritual? E aí Pedro ele seleciona uma lista de virtudes que devem ser encontradas em uma vida cristã que está em crescimento. Cada virtude dá origem à próxima e também facilita a existência dela. E por conta do ponto 1 que nós vimos, ou seja, por conta do presente que nós recebemos, essas virtudes, elas são necessárias na nossa vida diária. E como na nossa ilustração, nós precisamos montar esse monta-monta, colocando uma coisa em cima da outra. Primeiro, nós precisamos colocar a fé, a com crase, a virtude. A fé que vocês já têm, vocês precisam colocar a virtude. Pedro começa a sua lista com a fé, porque a fé é a pedra fundamental. A fé é onde todas as coisas estão alicerçadas. Todas as colunas da vida cristã são erguidas na fé. Sem fé, como diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus. O crente, ele é salvo pela fé,
vive pela fé, ele vence os pecados pela fé e também caminha de fé em fé, como está escrito no nosso texto bíblico. Mas a fé, ela não pode caminhar sozinha. O texto bíblico vai dizer que ela precisa ser acompanhada pela virtude. E virtude tem a ver com excelência. A vida cristã precisa refletir a excelência de Cristo. A nossa fé em Cristo Jesus e no sacrifício dele é extremamente importante, mas ela não pode caminhar sozinha, como diz o nosso texto. O nosso alvo é chegar à estatura de Cristo Jesus, à semelhança do Filho de Deus, o homem perfeito, o homem excelente, com todas as virtudes. Mas o texto continua dizendo que a essa virtude que vocês acrescentaram à fé, vocês precisam acrescentar o conhecimento. A virtude ele deve sempre ser associada ao conhecimento. A palavra grega aqui traduzida para conhecimento significa um conhecimento pleno, ou um conhecimento também crescente. Isso continua, então esse conhecimento refere-se a um conhecimento prático, ou um discernimento, algo que você vive, vai aprendendo e vai analisando as questões da sua vida e separando. Vai separando, isso é o discernimento. Tem a ver com a capacidade de lidar de forma certa e adequada a todas as coisas da vida, a todas as áreas da nossa vida. Isso que é o conhecimento e para isso que serve. E ao conhecimento, ele adiciona o domínio próprio. Domínio próprio também pode significar autocontrole. E esse autocontrole é um fruto do Espírito. Isso frutifica na nossa vida. O cristão ele deve ser uma pessoa controlada, mas também não pode ser extremamente passiva também. Quando a gente fala de domínio próprio, quando a gente fala de uma pessoa extremamente bondosa e calma, a gente fica pensando até naqueles eremitas das montanhas, né? Com paz com todos, não fala com ninguém, se isola de todas as coisas. Não, o cristão ele deve ter domínio próprio, mas ele não pode ser o eremita das montanhas, mas ele também não pode ser um depravado das ruas. Ele não pode sair brigando com ninguém. Ele não pode ser esse tipo de pessoa. Cristo não nos tirou fisicamente do mundo. Ele nos salvou deste mundo. E Ele nos enviou como luzeiros para brilhar aonde há trevas. E a gente não consegue fazer isso se nós formos estourados com todo mundo. Nós precisamos ter o domínio próprio junto com o conhecimento, junto com a virtude e junto com a fé. O cristão que é alguém que tem domínio próprio, ele não é governado por paixões internas do seu próprio coração e nem por pressões externas. Cristão controlado. Mas ao domínio próprio, vocês vão adicionar perseverança. Wiersbe, no seu comentário, ele explica que o domínio próprio ajuda a lidar com os prazeres da vida, enquanto a perseverança vai dizer respeito principalmente às pressões e aos problemas da vida. Michael Green também ele vai além e ele ressalta que perseverança é a disposição mental que não é abalada pela dificuldade e pela aflição, e que pode resistir a duas agências satânicas, a oposição do mundo da parte de fora e a sedução da carne da parte de dentro. Isso é perseverança, meus irmãos. Estar sólidos como uma rocha em Cristo Jesus, tendo domínio próprio, tendo conhecimento, tendo virtude, tendo fé. Perseverança em momentos de dificuldade, de aflição. Mas a perseverança, eu acho que vai cortar ali, desformatou tudo o slide, estava tão bonitinho, mas a perseverança vocês vão adicionar piedade. Está vendo que a gente está montando o nosso brinquedo, o nosso monta-monta, mas isso é muito maior que um brinquedo. É a nossa salvação, é o presente dado por Deus. E a gente adiciona agora a piedade. A nossa velha amiga piedade, voltando aí, porque nós já vimos no texto. Piedade, como nós já vimos, é a virtude que descreve o nosso relacionamento com Deus. É uma vida de devoção completa ao Senhor Jesus. Eu fico envergonhado, meus irmãos, quando eu vejo alguém fora da igreja devoto a alguma coisa, muito mais do que eu sou devoto a meu Deus. Alguém que é devoto ao próprio trabalho, que é o melhor de todos no que ele faz. A pessoa, ela se destaca em tudo o que ela faz e ela é devota ao trabalho. Ela dedica todas as horas da sua vida ao trabalho, ela dedica a família dela ao trabalho, ela muda para lá e para cá por conta do trabalho, ela é extremamente devota a isso. E eu fico olhando e falo assim, poxa vida, que cristão que eu sou, cadê a minha piedade?
cadê a minha devoção ao Senhor? Porque eu não faço isso. Eu não dedico todas as horas do meu dia a Deus. Essa pessoa dedica todas as horas ao Deus dela, que é o trabalho. Mas onde está a minha piedade? No mundo onde valoriza tanto o poder, o sucesso, o trabalho, a riqueza, a saúde, em detrimento dos valores espirituais, Cristo nos chama a ter piedade. É preciso compreender que a nossa vida precisa ser piedosa, precisa ser totalmente devota ao Senhor. Isso vai junto com a perseverança e todas as demais virtudes. E a piedade, faltam só mais dois. A piedade, a fraternidade. Aí não vai aparecer ali, mas tá bom. Olha o texto bíblico. A fraternidade. E a fraternidade, ela pode ser traduzida também como amar o próximo como se ama um irmão de sangue. Também pode significar isso. Nós amamos os nossos irmãos de sangue não apenas por suas virtudes, mas além dessas virtudes, apesar de suas fraquezas. Não apenas por causa de seus méritos, mas também por conta dos seus deméritos. Isso é um amor muito maior do que você tem, por exemplo, pelos seus colegas de trabalho. Você não gosta dos defeitos daquela pessoa, mas um irmão de sangue, você precisa tolerar, você precisa ter isso. Nós devemos então, meus irmãos, amar uns aos outros, como Cristo nos amou. Nós devemos amar os nossos irmãos, sejam quais forem as suas diferenças de cultura, de classe, de posição, de trabalho, de posição aqui dentro da igreja, fora da igreja. Isso faz parte do presente, como nós desenvolvemos a nossa salvação. Isso também acarreta levar os fardos uns dos outros. Faz parte disso também. E por último, o texto vai dizer que à fraternidade nós precisamos acrescentar o amor. A palavra grega aqui significa um amor sacrificial. É o mesmo amor que Cristo Jesus teve por nós. É pesado nós pensarmos que para desenvolver a nossa salvação nós precisamos amar como Cristo amou. E nós, infelizmente, nesse mundo caído, por mais que nós tentemos ao máximo, nós somos falhos. Mas graças ao perdão concedido em Cristo Jesus, nós podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Esse amor é a prova irrefutável de que somos discípulos de Cristo. Porque se você ama o seu irmão com esse amor sacrificial, o mundo vai ver, esse amor é diferente. Esse amor é diferente das músicas de sertanejo que tem por aí afora, que é um amor passageiro, que é um amor que não liga as coisas. Esse amor é diferente dos filmes de romance que nós vemos por aí. Totalmente diferente. Quando o mundo olha, poxa vida, esse casal se ama verdadeiramente. Que amor é esse? É o amor de Cristo Jesus. E Ele precisa fazer parte da nossa vida. Nós não amamos por causa dos méritos das pessoas, mas nós amamos porque Deus nos amou. Apesar dos deméritos das pessoas, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, resumindo, meus irmãos, esses dois pontos, isso, tá, beleza. Resumindo os dois pontos, para nós passarmos para o último, no primeiro nós vimos que recebemos vida, nós recebemos piedade e recebemos as promessas do Senhor Jesus. E nós recebemos da própria glória do Senhor, da virtude do Senhor, para glorificar ao Senhor. E nós recebemos para glorificar a Deus, exaltar as suas virtudes, os seus atributos, e também coparticipar da natureza divina. Vimos nesse segundo ponto, então, que nós precisamos usufruir desse presente, montar esse presente. Acrescentando a fé que vocês já têm em Cristo Jesus, precisam acrescentar a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Eu sei que é muita coisa, é uma lista grande, e é por isso que eu pedi para vocês deixarem o texto bíblico aberto. Esse texto bíblico, meus irmãos, ele não pode ser visto só aqui hoje. Quando nós formos embora, beleza, todo mundo vai fechar a Bíblia, vai desligar o celular, vai guardar, vai para o carro, vai comer alguma coisa, vai dormir. Amanhã, eu duvido que alguém lembre de todos esses pontos. Por isso, meus irmãos, que amanhã você precisa acordar e ler esse texto de novo. Olhar essas virtudes novamente e falar assim, eu preciso ser mais perseverante. Eu preciso ter mais amor pelos meus irmãos. Eu preciso conhecer mais a Deus. Assim nós desenvolveremos a nossa salvação. Mas nós precisamos também
usar esse presente. E nós caminhamos para o terceiro ponto. Como nós podemos usar o presente do Pai, revelado nos versículos 8 e 9. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. O texto, meus irmãos, é extremamente claro nesse sentido. Essas qualidades, todas elas que nós vimos nesse último ponto, caso estejam presentes na vida do crente, e não somente presente, o texto vai dizer, aumentando cada vez mais, farão com que nós sejamos o quê? O que o texto está dizendo? Nem inativos, nem infrutuosos ou infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora que nós recebemos o presente e nós montamos o presente, nós precisamos usar isso. Esse presente é maravilhoso. Nós precisamos fazer isso, mas o texto é extremamente claro quando diz que se essas qualidades não estiverem presentes na sua vida, ou não estiverem aumentando cada vez mais, farão com que vocês sejam cegos, vendo só o que está perto, se esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. E aqui nesse ponto, meus irmãos, eu tenho 2 alertas para nós aqui. O primeiro deles é que um cristão estagnado é infrutífero e inativo. O texto é claro disso. Quem não cresce não faz nada de útil para o reino de Deus e para a vida diária. A falta de crescimento, como nós dizemos aqui, significa uma morte espiritual. Se você não cresce, você está morto. Significa falta de vida, falta de piedade, falta do presente de Deus. O pleno conhecimento de Cristo implica necessariamente numa vida ativa e frutífera. É claro que esse conhecimento que o texto diz aqui não é intelectual. Um pastor renomado de gabinete escreve vários artigos, tem facilidade para ler os livros e passear pelos volumes densos de teologia, ou até aqueles que sabem a Bíblia de cor e salteado, que sabem 500 mil textos bíblicos, esse que conhece com profundidade todas as vertentes teológicas, não tem automaticamente uma vida ativa e frutífera. Não basta ter a luz na cabeça, precisa ter um fogo no coração, diferente. As obras vão mostrar que essa pessoa realmente está usando o presente do Pai. É preciso ter todas aquelas virtudes demonstradas no ponto anterior, presentes na vida diária, e não somente presentes, o texto enfatiza isso, aumentando cada dia. Você pode falar assim, eu olhei essa lista aqui, dou check nisso, check nisso, check nisso. Não, estou bem. Estou bem, em nome de Jesus, amém, né? Para por aí. O texto é claro, aumentando cada dia, aumentando. E o segundo alerta que eu tenho para dar para os irmãos é que um cristão estagnado, ele não tem discernimento espiritual, ele não sabe, ele não tem conhecimento, sua visão, como diz o texto, é embaçada, é turva, ele é cego. Ele está cego como estava cega a igreja lá de Apocalipse, Laodiceia. Ele não pode ver o que está longe, somente o que está perto. Ele não consegue ter um vislumbre da vida eterna de que Cristo Jesus nos dá de graça, de presente. Porque ele está cego, só consegue enxergar as coisas aqui da terra. Consegue só enxergar essas uvas aqui, olha lá ainda. Consegue só enxergar as coisas que estão aqui na terra. Essa pessoa é espiritualmente cega. E como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que o crente que não discerne a obra da redenção, aquilo que Cristo fez, não compreende, não entende a cruz e não atenta para a imensidão do amor de Deus. E além disso, ele vai continuar dizendo que esse crente não tem ânimo para agradecer a Deus pela salvação ou entusiasmo para anunciar a salvação aos outros. Em resumo, está morto. Morto em seus delitos e pecados. Aquele presente, duvido que ele recebeu de verdade. Um cristão estagnado é infrutífero e inativo. E além disso, não tem discernimento espiritual. Isso é um grande alerta para nós, meus irmãos.
nós tomemos muito cuidado com essa paralisação, essa estagnação espiritual. O grande convite que Deus nos faz hoje é que nós recebamos esse presente que foi dado a nós de graça para a glória do Senhor Jesus Cristo e que nós desenvolvamos, montemos esse presente e usando esse presente através daquelas qualidades, daquelas virtudes do ponto 2 que nós vimos, porque elas, estando presentes em nossa vida e aumentando cada vez mais, nós não seremos nem inativos, nem frutíferos. Como nós podemos usar o presente do Pai? Fugindo de todas essas coisas e aplicando tudo isso que nós vimos. Concluindo, meus irmãos, hoje nós vimos, primeiramente, que nós recebemos um presente do Pai. Nós recebemos esse presente, vida, piedade, promessas através do conhecimento do Senhor, para a sua própria glória e virtude, tudo isso com o propósito de glorificar a Deus, exaltar as suas virtudes e coparticipar da natureza divina, ser mais parecido com Jesus, ter as mesmas virtudes que Ele, todos os atributos comunicáveis, para sermos coparticipantes da natureza divina. Nós vimos também que nós precisamos usufruir desse presente, usar esse presente, montar esse presente, desenvolver a nossa salvação, pegar aqueles atributos e olhar a nossa vida e falar assim, está faltando isso, 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 eu preciso praticar, eu preciso mudar a minha vida. E agora, nesse último ponto, nós aprendemos que nós devemos usar esse presente para não ficar parado, aplicando todas as virtudes no cotidiano, para não sermos inativos, nem frutíferos e nem cegos, nos esquecendo da purificação dos nossos antigos pecados. Por conta de tudo isso exposto até aqui, Pedro ele vai terminar o pensamento. E nós veremos concluir nosso sermão da mesma maneira que Pedro conclui. Versículo de número 10. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior, ó de novo cada vez maior aí, confirmar a vocação e a eleição de vocês. Porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Diante de tudo isso visto até aqui, é isso que Deus requer de nós. Procuremos confirmar a nossa vocação e nossa eleição. Confirmar que o nosso presente, ele está lá, abrir esse presente, montar esse presente, usar esse presente. Que sonho, não é verdade, meus irmãos? Ter isso aí, ó, vocês jamais tropeçarão? Nós tentamos não tropeçar, não é verdade? Nós tentamos e, infelizmente, nós tropeçamos. Mas a promessa grandiosa do Senhor é isso. Vocês jamais tropeçarão. Claro que nós seremos perfeitos apenas na glória que está reservada a nós nos céus. E está esperando, como cantamos aqui, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas como nós vimos, nós podemos usufruir desse presente hoje, na nossa vida. Esse presente maravilhoso que nosso Pai Celeste nos dá. Mas a pergunta que fica é, como fazer isso? Como confirmar a vocação e a eleição? Como saber que dentro do meu coração eu estou desenvolvendo a minha salvação? Ou como até confirmar se eu tenho essa salvação mesmo? Porque às vezes bate essa dúvida, não é verdade? Será que eu tenho esse presente grandioso, glorioso no meu Deus? Nós precisamos confirmar a vocação e a eleição. E aí eu trago alguns pontos, e isso não são pontos novos. Aqui nós vimos no decorrer do sermão, eu estou trazendo aqui para uma aplicação para a nossa vida. Primeiro de tudo, cresça no conhecimento de Deus. Porque assim, como diz o texto, você terá uma vida e piedade. Leia as Escrituras, se interesse pelos assuntos bíblicos, converse com seus colegas e os seus amigos sobre a palavra de Deus, sobre as verdades reveladas por Deus a nós. Faça cursos teológicos, tem tantos aí na internet. Vai caçar vídeo no YouTube, a nossa igreja está com uma plataforma maravilhosa, chama IPB Multi. Lá é um site, você entra e tem muito conteúdo que edifica a vida da igreja. Você precisa fazer isso para crescer no conhecimento de Deus. Faça uma lista de perguntas teológicas, incomoda o pastor depois, né? Para você buscar e crescer no conhecimento de Deus. Leia livros teológicos dos mais diversos assuntos. Não fique estagnado, meu irmão. Não para, não. Você que tem certeza da sua salvação, fala assim, eu estou convicto. Não para. Continua crescendo no conhecimento de Deus.
E aqui eu aproveito para fazer uma recomendação de um livro que eu gosto muito, mudou a minha vida. É um livro teológico, mas ele é 100% para todo mundo. É super simples de entender, que chama O Conhecimento de Deus, de J.I. Packer. Se você esquecer o nome do livro depois, você pode me perguntar. Mas esse livro, ele vai fazer você crescer no conhecimento de Deus e também abrir muitas portas para o interesse teológico mesmo. É para nós crescermos no conhecimento de Deus, porque através do conhecimento de Deus nós teremos vida e piedade. Como dito no primeiro versículo que nós lemos, no versículo 3, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. É assim. Segunda coisa, relembre as promessas feitas a nós, as grandiosas e muito promessas que Deus fez a nós. Porque assim, como diz o texto, no versículo 4, você será coparticipante da natureza divina. E além disso, tem um bônus, escapando das corrupções deste mundo, das paixões que há no mundo. Você precisa ler, você precisa relembrar, você precisa lembrar dessas promessas gloriosas de Deus que foram feitas a nós. E essas promessas, além de nos dar ânimo para continuar vivendo, por exemplo, Deus nos dá a promessa de que Ele dá a paz que excede todo entendimento. Poxa vida, eu estou passando por tanta dificuldade. Essa promessa me dá um gás tremendo para continuar, ânimo para continuar vivendo. Além de nos dar ânimo para continuar lutando, fortalecem também o nosso espírito. Além disso, nos fazem mais parecidos com Jesus. Por quê? Porque o texto está dizendo: as promessas foram dadas a nós, para que, pelas promessas, nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina, mais parecidos com Jesus. Nos fortalecem também na hora de combater as tentações, porque o texto está dizendo: livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Meus irmãos, eu bato nessa tecla, e várias vezes eu bato nessa tecla, para nós decorarmos textos bíblicos, porque isso é extremamente útil. Além de ser um mandamento, é útil. Quando você está no momento de dificuldade, você lembrar do texto bíblico, ele vem na cabeça direto, e aquilo te traz paz para o coração. Isso é importante, meus irmãos, nós relembrarmos as promessas. Em último lugar, acrescente à fé todas as virtudes. Nós vimos isso e eu quero reiterar isso novamente, porque nós precisamos acrescentar na nossa fé. E o detalhe que o texto bíblico vai dizer é concentrando todos os seus esforços. Todos os seus esforços. O versículo 5 diz isso: reunindo toda a vossa diligência. Essa frase que Pedro coloca não é à toa. Não é para você falar assim: no domingo eu vou concentrar os meus esforços para acrescentar as minhas virtudes, para crescer no conhecimento de Deus, para lembrar das promessas. No domingo. São todos os esforços que você tem? Não. Todos os esforços. E também não é à toa, porque colocar em prática essas virtudes não é fácil. São muitas. Não é nem um pouco fácil você ser paciente, você ter um domínio próprio, você ter perseverança nos momentos mais difíceis da sua vida. Não é fácil, mas é necessário que nós concentremos todos os nossos esforços para tal coisa, que nós dediquemos diariamente, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, desde o primeiro raio de sol até a última palavra que você fala de noite. Todo o nosso pensamento, que nós sejamos mais parecidos com Cristo, porque essas qualidades estando presentes na nossa vida e aumentando cada vez mais, isso é um detalhe. Você não pode ficar paradinho fazendo a mesma coisa sempre. Aumentando cada vez mais. O texto diz que farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos e muito menos cegos espiritualmente. E aqui, meus irmãos, eu encerro o nosso sermão do mesmo jeito que o próprio apóstolo Pedro encerrou, com o versículo 11. Pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou ler de novo. Pois desta maneira que nós vimos hoje nesse sermão inteiro, é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós possamos, meus irmãos, nos lembrar desse maravilhoso presente do Pai, muitas vezes recebido lá atrás,
na infância, na juventude, ou muitas vezes recebido hoje mesmo, mas que possamos ver esse presente, receber esse presente com o nosso coração extremamente grato e sabendo que a nossa salvação é para a glória dele. Nós possamos pegar esse presente, abrir, montar esse presente, desenvolvendo a nossa salvação, não ficando parado, não deixando ele pegando poeira lá na estante. E por último, nós possamos usar esse presente para não ficarmos inativos e infrutíferos.